A mensagem dessa noite é uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que fala muito para mim pessoalmente. Aprendendo a esperar no Senhor enquanto esperamos o Senhor. São duas coisas tremendas. Eu tenho certeza que aquilo que Deus falou ao meu coração também vai falar no seu. Aprendendo a esperar no Senhor enquanto esperamos o Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João, capítulo 21, de 1 a 14. Assim diz a palavra. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Querido Deus, meu Pai, nós precisamos do Teu Espírito que movimente o nosso coração e que nos faça entender a Tua vontade, Pai. Nós necessitamos que o Teu Espírito nos lembre daquilo que Jesus falou, para que o nosso coração possa reviver, ser avivado, ser restaurado. Que esta seja a noite, Senhor. Que esta seja a noite manifesta sobre nós, na palavra, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu já comentei com alguns que eu fico literalmente esperando no Senhor durante a semana. E eu fico quase que numa conversa íntima com o Senhor, pedindo: Senhor, e aí? Domingo? E essa palavra,
o Senhor me dá de uma forma muito especial, porque quando eu estava lendo um texto que eu já li 500 vezes, e a palavra de Deus é assim, você lê uma coisa e de repente o Espírito Santo vem e joga luz sobre aquela palavra para que você possa entender a riqueza daquilo que Deus quer falar para você. E o que mais me chamou a atenção é que tinha um grupo de pessoas na praia, um número razoável. No versículo 2, está dizendo assim: estavam juntos Simão Pedro. Olha como que o evangelista João chama Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Não tinha um número razoável de pessoas ali. E aí Pedro se levanta e ele fala: vou pescar. Ele se levanta ali, abre a sua Bíblia em Lucas 5:10 para você alcançar exatamente aquilo que Deus falou no meu coração. Lucas 5, versículo 10. Olha que coisa. Nós estamos ouvindo essa palavra de João, que era o discípulo amado de Jesus, novinho, novo ainda, seguindo ao Senhor. E a palavra diz, olha só: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, eles estavam reunidos ali antes: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, Pedro. Eu estou chamando você para um ministério muito especial. Estou chamando você para algo especial. E aí eu pego o João está falando para mim exatamente que Pedro se levantou e disse: vou pescar. Aí todos os que estavam com ele disseram: eu também vou. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles estavam voltando ao princípio de tudo. Eles estavam desistindo, eles estavam desacreditando daquilo que Jesus havia dito. Não havia forma de convencer aqueles homens de que algo extraordinário tinha acontecido. Tanto é que João, no finalzinho aqui no 14, diz que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. A evidência tão grande e o nosso coração fechado. Jesus tinha dito: você vai ser pescador de homens, você vai ter uma outra finalidade na sua vida que não a de pescar comumente. Mas eles estavam na beira da praia desanimados. E por que eles estavam desanimados se coisas tremendas estavam acontecendo? Por que eles estavam desanimados se eles viram o Senhor? Se o Senhor havia ressuscitado, se o extraordinário de Deus tinha se manifestado, e já era a terceira vez. Quando que o nosso coração se endurece com as coisas de Deus? Como que o nosso coração se fecha diante da clareza daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? E aí nós voltamos atrás, porque nós desistimos, porque é muito difícil. É muito complicado estabelecer na nossa vida a prioridade de Deus. É muito complicado. Eu temo que o tempo chegue e a gente não se dê conta daquilo que foi profetizado por Jesus: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu temo que as pessoas comecem a se envolver de tal maneira com o seu dia a dia, que se esqueçam que entre nós o Senhor fez coisas extraordinárias, amém? Eu temo que no meu ministério eu perca a visão do chamado de Deus especial. Você tem um chamado especial, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Jesus. Jesus está presente junto de nós.
Aqueles homens estavam, quando eu leio isso aqui, a imagem que me veio à mente foi de homens sem nenhuma visão do que fazer. Sem nenhuma visão do que fazer. Sim, vivemos isso tudo. Jesus veio, fez coisas tremendas. Mas e agora? E aí, como é que a vida vai seguir? Com as nossas dificuldades, com os nossos compromissos. Pedro tem que sustentar a família. Eu tenho que sustentar. A minha sogra ainda mora comigo. E Jesus curou a minha sogra. É isso aí. O médico saiu da sala de cirurgia, olhou um senhor que estava sentado, cabisbaixo, tinha acabado de fazer uma operação numa senhora. Ele olhou, falou, deve ser o filho dela, falou, eu tenho uma péssima notícia para você, a sua mãe, não é minha mãe, é minha sogra, então tem uma boa notícia para você. Irmãos, Pedro estava envolvido com as coisas do dia a dia. Todo mundo aqui me parece que estava na beira da praia, papo de elevador, não sabe o que falar. O mar está batendo bastante hoje. Você vai fazer alguma coisa hoje? Não sei o que eu vou fazer. Aí Pedro se levanta e fala, vou pescar. Eu vou pescar. Aí todo mundo se anima, vamos pescar, vamos voltar. Vamos voltar. Aí eles entram no mar, mas eles não são os mesmos, sabe por quê, irmãos? Quando Deus tem um propósito para a sua vida, você pode fugir para a direita ou para a esquerda, mas você vai voltar ao princípio do que o Senhor quer. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus, não fuja daquilo que Deus quer te ensinar hoje. Até porque Agostinho disse uma coisa que é importante: eu temo a graça que passa e não volta mais. Eu temo a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer na minha vida e não realizar, porque me envolvo com outras coisas e não percebo aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, no meu dia a dia, no meu coração, no meu entendimento, no meu pensamento. E aí, Jesus chega ali e fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eles olharam assim e falaram assim: conhece ele? Conheço não. Nós não temos nada não. Não tem nada aqui não. Não tem nada não. Aí aquele homem que estava com eles fala assim: vocês precisam lançar a rede para cá à direita. Ele fala, lançaram a rede e pescaram muito. E João diz assim: Pedro, é o Senhor, é Jesus. Quando ele olha e aquilo é revelado para ele, ele estava de roupa de pescador, ele salta. Irmão, sabe por que isso? Porque eles estavam cegos e não conseguiam reconhecer Jesus. Como muitas vezes nós ficamos cegos e não conseguimos reconhecer Jesus e a manifestação do Altíssimo na nossa vida. Madre Teresa de Calcutá, quando ela passou na Índia, ela vivia num convento. Um dia ela pegou o trem e viu um homem caído, e ela associou com as palavras do Senhor Jesus na cruz: tenho sede, tenho sede. E a vida dela mudou,
porque a manifestação do Senhor se deu não de forma extraordinária em relâmpagos, em tempestades, mas na necessidade do irmão. E aquele que tem o coração aberto ao que o Senhor quer fazer, ele faz exatamente isso. Ele ouve e reconhece o Senhor. A palavra está dizendo isso. A palavra está dizendo isso. Jesus, ele ama a cada um de nós e quer participar das suas necessidades, e quer participar do seu dia a dia, e quer participar das suas carências. Eu fico encantado quando eu pego o versículo 12. Um Deus que me visita e diz assim: vinde, jantai. Ele tinha preparado aqui, ó. Eles tinham uns peixinhos, estava lá o foguinho. Jesus tinha preparado tudo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Deus é pessoal. Deus é pessoal. Deus não é um conceito filosófico. Deus é pessoal. Você precisa sintonizar o seu coração com as coisas espirituais de Deus e perguntar a você mesmo se a sua sintonia está permitindo que você não despreze o seu chamado. Perceber se você está sintonizado com Deus a tal maneira de perceber isso. Será que eu estou abrindo mão do meu chamado? Porque Pedro abriu. E sequer estava reconhecendo. Porque o pior de tudo é a cegueira espiritual. Você não identificar Jesus. Depois de ter visto 2 vezes. Depois de ter andado 3 anos. E não se lembrar de que um dia Jesus falou: você vai ser pescador de homens. Você tem um ministério seu. Eu tenho muito medo de perder a sintonia com Deus de tal maneira que eu não consiga perceber que Deus é pessoal. Não adianta eu falar para você aqui. Não adianta. Se o Espírito Santo não estiver no seu coração, se o Espírito Santo não entrar no seu coração, se você não falar: Espírito Santo, fala comigo, porque Deus é pessoal. Deus não fala às multidões. Nós estamos vivendo um século em que as pessoas tratam Deus como se fossem uma nave espacial que toca uma música que todo mundo vê. E não é. Deus é pessoal e fala dentro do seu coração e no silêncio do seu quarto. O extraordinário de Deus, ele é silencioso. Ele está na beira da praia aguardando que você venha com seus fracassos. Ele está na beira da praia esperando que você venha dizer para ele: tentamos pegar peixe e não pescamos nada. E ele vai falar para você: se você se lembrasse das minhas promessas para você, se você se lembrasse que eu não te chamei para ser pescador de peixe, mas pescador de homens, você estaria mudando a história da humanidade. Porque é isso que o texto está falando. Que nós temos que esperar no Senhor, porque o Senhor é pessoal. O Salmo 40, que nós lemos no início, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. É um ato, na verdade, de misericórdia de Deus, que, sendo tão poderoso, Ele vem e ouve aquilo que eu estou falando. É pessoal. Nenhuma igreja, nenhuma religião substitui o seu coração, porque o seu coração é o quarto de Deus. O seu coração é o quarto de Deus. E esperar no Senhor, sendo confrontado todos os dias com a realidade, é um complicador. Porque a gente fica sendo bombardeado o dia inteiro pelas nossas necessidades. E aí eu preciso perguntar: o que é exatamente que você está esperando? Qual é o significado da sua vida? Qual é o princípio que move
a sua existência? Qual é a essência que faz você esperar alguma coisa? Aqueles homens estavam na praia esperando alguma coisa. Estavam esperando alguma coisa. Não sei o quê. Não se lembraram do chamado de Jesus. Se lembraram que eles precisavam continuar profissionalmente na sua vida. Como é difícil isso. Como é difícil convencer, no meio deste século, que é preciso servir ao Senhor em meio à adversidade, que é preciso servir ao Senhor em meio ao nosso cotidiano. Como é difícil convencer as pessoas que elas precisam dar uma resposta, e essa resposta, ela é pessoal, ela não vem do pastor. Ela não vem do pastor. É você abrindo mão de você, porque você está esperando o Senhor. Eu estou aqui na beira da praia, você está fazendo o quê? Eu estou esperando o Senhor. Eu estou aqui no meu quarto, eu estou esperando o Senhor. Eu estou aqui na igreja, eu estou esperando o Senhor. Esse Salmo 40, eu li segunda-feira passada aqui, e o Espírito Santo agiu tanto na minha vida, que eu cheguei a me sentir como que levitando na intercessão aqui. Algo tremendo houve aqui dentro, eu sentado ali. Algo tremendo, porque eu sei que o meu relacionamento com Deus, ele é pessoal. Ele é pessoal. E Deus ama muito você. Ninguém pode substituir você. Ninguém pode orar por você no seu lugar, eu quero dizer. O que você está esperando na beira da praia? O que você está esperando na sua vida? Em primeiro lugar, eu quero falar para você que o contrário de esperar é desesperar. E desesperar é mais que não aguardar no Senhor. Desesperar é tomar atitude de desespero, né? É não esperar. No Salmo 69, 3, quero ver, Salmo 69, 3, a palavra, olha, tem tanta coisa nessa Bíblia aqui dentro, que eu não sei se é uma Bíblia ou é um porta-anotações. 69, 3, olha aí, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. O salmista está falando, estou cansado de esperar. Cansado de esperar. Não aguento mais esperar o Senhor. Ele está cansado. Como nós, às vezes, também ficamos cansados. A gente faz intercessão, clama, e parece que as coisas não acontecem. Parece. Porque a gente não consegue reconhecer Jesus. Jesus está na beira da praia com os peixinhos no fogo. E ele está perguntando, você tem alguma coisa para comer? Não temos nada, mas eu tenho algo para dar para você, mesmo naquilo que você tem necessidade, mesmo no físico, no material físico. E aí eu fiquei pensando em algumas pessoas que não souberam esperar. Um dos maiores, mais graves, mais bestiais fatos da Bíblia acontece em Gênesis 19, quando Deus envia, não sei se você vai lembrar, Ló está lá em Sodoma, e ele está em Sodoma por escolha, porque Abraão falou para ele, olha, você escolhe para onde você quer ir, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló olhou e viu uma cidade, e falou, eu vou para lá, porque lá estava pronto, aquilo estava tudo pronto. Então ele falou, não, se eu for para longe, então Abraão foi para um lugar que se perdia no horizonte, mas Ló foi lá para Sodoma, lugar do pecado,
e ele estava sentado, a Bíblia fala em Gênesis lá, conta essa história, ele estava sentado na entrada da cidade, e vieram, irmãos, o pecado era tão grande naquela cidade, que vieram 2 anjos, e conversaram com Ló, falaram, nós queremos falar com você. Ele falou assim, fica lá em casa. Os dois falaram assim, não, nós vamos ficar aqui na praça mesmo, aqui fora. Aí ele falou, não, vamos ficar aqui, entra aqui, vamos lá para casa. Talvez a preocupação dele fosse com um tipo de cidade. Irmão, sabe que a cena é algo absurdo. Ele entra para casa com os 2 anjos, claro que eles tinham formas humanas, e os homens, adultos e jovens, começam a bater na porta. Abre a porta, Ló, abre a porta. Ele falou, o que vocês querem? A expressão que a Bíblia diz é assim, nós queremos conhecer esses 2 homens que estão aí. Sabe o que significa conhecer na Bíblia? É manter relação sexual. Havia tanto pecado naquele lugar, mas tanto pecado, que nem mesmo o estrangeiro vindo escapava do desejo do pecado. Ló fala assim, não faça isso, eu tenho 2 filhas, virgens, eu as dou. Eu não vou me alongar aqui. Mas o anjo tira Ló e sua família, pelo menos em parte. E quando eles se afastam, a ordem que o anjo dá para ele é a seguinte, olha, vá, mas não olhe para trás. Porque Deus vai destruir essa cidade. Irmão, se você lê isso aqui, você vai lembrar do que nós estamos vivendo. Ninguém acreditava no anúncio daqueles anjos. Os anjos vieram, Ló falou com seus genros, os genros não acreditaram. Hoje você fala, ó, Jesus vai voltar, ninguém acredita. Ninguém acredita. Coração fechado. Quando eles estavam distantes, a esposa de Ló virou. E aí se transformou numa estátua de sal. Não soube esperar o tempo, não soube observar, se desesperou e olhou para trás. Aqueles que esperam no Senhor, eles olham para o Senhor. Aqueles que esperam no Senhor caminham em direção ao autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo. Nós temos que ter a clareza de que o que está ocorrendo já foi previsto. Aquilo que aconteceu em Sodoma, meu amigo, está acontecendo hoje, na porta das nossas casas. As pessoas passam desfilando. E isso agride o olhar de Deus. Isso agride. Mas nós não queremos olhar para lá. Nós não queremos olhar para Sodoma. Nós queremos olhar para o Senhor Jesus. Amém? Nós queremos olhar para Jesus. Nós queremos olhar e falar assim, o meu prazer está na casa do Senhor. O meu prazer está em vivenciar a palavra do Senhor, está no meio daqueles que partilham comigo do mesmo coração. E aí eu preciso abrir mão de Sodoma. Eu preciso abrir mão daquilo que no meu coração me enriquece, talvez, com expectativas que não são do céu, para que Deus possa falar ao meu coração. Da mesma forma que não reconheceram o aviso do anjo, também Pedro não reconheceu a presença de Jesus, também o mundo hoje não reconhece quando nós falamos, olha, nós estamos vivendo tempos previstos na palavra, e nós precisamos nos conformar no Espírito,
e não no mundo. Inconformados com a coisa do mundo, porque nós estamos sendo chamados para sermos pescadores de homens, não estamos sendo chamados para sermos pescadores de peixes, não fomos chamados para sermos ganhadores de dinheiro, nós fomos chamados para sermos ganhadores de almas. Cada pessoa a quem você não fala de Jesus, a quem você não se identifica com o caráter de Jesus, esse é um potencial condenado. Outra dificuldade em esperar com relação ao povo de Israel, você vai encontrar em Êxodo 32. Moisés sobe para receber as tábuas da lei, para estar na presença do Senhor, mas o povo lá embaixo começa a falar: está demorando demais, meu Deus, está demorando demais, esse homem é muito enjoado, esse Moisés, está até hoje lá, vamos fazer um bezerrinho aqui para a gente, vamos fazer uma outra coisa. Irmãos, pega a história do cristianismo, pega a história e você vai ver que nós fomos chamados a adorar o único e verdadeiro Deus, mas muita gente pelo caminho, cansado da espera da volta de Jesus, estão construindo estátuas, estão construindo bezerros de ouro, estão adorando outros deuses que não o Senhor, e aí colocam tudo na conta de um só Deus verdadeiro. Deixa eu te falar, você vai ver multidões seguindo esse bezerro de ouro. É Nossa Senhora para cá, Nossa Senhora para lá, é santo para cá, e vamos carregando essas estátuas para baixo e para cima. A história está se repetindo, as pessoas se cansam de esperar e vão adorar coisas que são palpáveis. Coisas que são palpáveis. O povo evangélico se cansa de esperar, vai adorar cantor, vai adorar pregador, vai adorar coisas palpáveis. Mas se esquece que Jesus vai estar na beira da praia vivendo o inusitado de um dia e Ele vai te lembrar qual foi o seu ministério. Salmo 62, a palavra diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E aí nós vamos desfilar aqui uma quantidade de pessoas que esperaram no Senhor e fizeram o inusitado porque estavam esperando no Senhor. Estavam aguardando o Senhor. Noé, um deles, homem maluco, construindo uma arca no meio de um lugar seco, porque Deus mandou. Então, quando eu falo para você que nós estamos construindo uma igreja que vai nos levar para o céu, eu não estou sendo tão mais absurdo que Noé, porque eu sei aquilo que o Senhor mandou que eu esperasse. Eu não quero ser encontrado por Jesus vivendo experiências que não sejam aquelas que Jesus mandou que eu vivenciasse. Eu tenho que redescobrir aquilo que o Senhor colocou para mim, vivenciado com o Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo, experimentando o poder de Deus na minha vida, porque senão eu vou perder o bonde da minha história. Eu vou estar envolvido com outras práticas que não são as práticas do Senhor. E nós estamos correndo esse risco. Nós estamos correndo esse risco. Você vai a todo instante nas igrejas, as igrejas estão no discurso deles. É de construção de templos físicos, catedrais. E nós temos que falar: eu preciso levar a minha família para o céu,
Eu preciso ser um emissário de Deus, eu preciso ter a busca do reino em primeiro lugar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. A prioridade tem que ser do Senhor. Pega na sua Bíblia, e eu estou citando João, porque João teve essa intimidade com o Senhor. João capítulo 14, João 14, João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está falando, eu vou voltar, eu estou esperando isso. Percebe? Pastor, o que você está esperando? Eu estou esperando Jesus voltar. É a única coisa que eu estou esperando, porque foi a única coisa que ele falou. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, para que o Espírito Santo possa glorificar o meu nome junto de vocês. Eu vou para meu Pai, vou preparar um lugar para vocês. É até interessante você pensar nisso, porque nós perdemos o Éden, nós perdemos o paraíso. Aquele lugar, o que foi feito dele? Sei. Mas eu sei que o lugar que Jesus vai preparar para a gente é muito bom, melhor que o anterior. E ele diz para mim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Eu quero estar com Jesus. Amém? Eu quero estar com Jesus. E para que eu pudesse ter essa certeza, no versículo 16 ele fala algo que eu também espero, e quero desejar que você também espere. O versículo 16 do mesmo capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu estou esperando que Jesus volte, e eu estou esperando que o Espírito Santo me fortaleça até que Jesus volte. Ele habita conosco, Ele está junto de nós. Quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de alguém que está distante, mas de alguém que está perto de nós. Pedro se esqueceu do seu ministério, e os que o acompanhavam também se esqueceram. E eu nessa noite eu quero falar para você: não se esqueça do chamado que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça. Não se esqueça de hoje falar: Senhor, eu quero trabalhar na tua casa, eu quero fazer algo, para que eu não perca a perspectiva do céu. Eu não posso perder essa perspectiva. Eu fico imaginando Pedro, aquele grupinho, eu falando: ok, Jesus ressuscitou, mas e aí? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o quê? Fundar a igreja, criar outros grupos, discipular pessoas, trazer pessoas para o reino. Eles não sabiam isso. Por isso Jesus fala assim: vocês vão permanecer em Jerusalém até que da parte do Pai venha o Espírito de verdade, até que vocês sejam confrontados com a natureza humana e vocês sejam restaurados espiritualmente, para que vocês conheçam o chamado de Deus para vocês. Por isso que Pedro, ele foi a pedra estabelecida a partir de Pentecostes, porque até antes eles não sabiam para onde ir.
Mas quando veio o Espírito Santo transformou a vida deles e pode transformar a minha e a sua vida, se eu permitir que o Espírito Santo venha sobre mim e me convença do meu pecado, e me convença das coisas que Deus quer fazer na minha vida, e que não são pequenas, e nem são grandes, são relevantes, são o anúncio do reino de Deus para um mundo que está perdido. Jesus quer falar ao seu coração hoje, e eu quero orar com você, para que nós possamos nessa noite estabelecer essa sintonia. Eu muitas vezes, no meio do barulho, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo interpretar Deus, eu não consigo perceber aquilo que Deus quer para a minha vida. Deus quer que eu seja técnico, enfermeiro, engenheiro, dentista, o que Deus quer. Deus quer que eu seja pescador de homens.